sombra lendária, noite cerrada, uma névoa espessa. A escuridão envolve tudo, criando um cenário perfeito para histórias de mistério e terror. É nesse ambiente que a lenda de Drácula ganha vida. Uma sombra atravessa os séculos. Conde Drácula. Um nome que ressoa através do tempo, carregado de medo e fascínio. Mas quem foi realmente Drácula? Um ser das trevas ou apenas um mito criado para assustar? Um nome que evoca terror e fascínio. Mas quem foi Drácula? A história nos conta sobre um nobre da Transilvânia, um homem de poder e mistério. Mas será que ele era realmente um vampiro? Ou apenas um homem envolto em lendas e superstições? Um monstro? Uma lenda? Ou talvez um pouco dos dois? A figura de Drácula é complexa, misturando fatos históricos com elementos de fantasia. Ele é retratado como um ser imortal, um vampiro que se alimenta do sangue dos vivos. Ou um pouco dos dois? A transformação de homem para monstro é um tema recorrente nas histórias de Drácula. Ele é visto como uma criatura que pode mudar de forma, assumindo a aparência de um morcego ou de uma névoa. A história do Conde Drácula é envolta em mistério. Livros antigos e manuscritos nos contam sobre suas façanhas e sua sede de sangue. Mas onde termina a verdade e começa a ficção? Uma tapeçaria de realidade e folclore. A lenda de Drácula é tecida com fios de verdade e imaginação, criando uma narrativa que fascina e assusta ao mesmo tempo. Histórias de batalhas, traições e amores perdidos se misturam com contos de vampiros e criaturas da noite. Preparem-se para mergulhar num mundo de sombras. Um mundo onde a linha entre o real e o imaginário é tênue e onde cada sombra pode esconder um segredo. A jornada pela lenda de Drácula é uma viagem ao desconhecido, onde cada passo revela um novo mistério. Uma jornada pela lenda de Drácula. Vamos explorar os lugares que inspiraram a lenda, desde os castelos sombrios da Transilvânia até as ruas antigas das cidades europeias. Cada local guarda uma parte da história, esperando para ser descoberta. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like. Assim você não perde nenhum capítulo desta fascinante jornada pela lenda de Drácula. Vlad, o Empalador. O homem por detrás do monstro. Transilvânia, século XV. Uma terra de mistérios e lendas, onde a linha entre a realidade e o mito é muitas vezes indistinta. Terra natal de Vlad III, o governante conhecido como Vlad, o Empalador. Nascido em 1431, Vlad cresceu em uma época de grande turbulência e conflito. A Transilvânia, com suas paisagens montanhosas e castelos imponentes, foi o cenário de sua ascensão ao poder. Conhecido pela sua crueldade implacável, Vlad III não era apenas um líder, mas um símbolo de terror. Sua reputação foi construída sobre atos de brutalidade que chocaram até mesmo seus contemporâneos. Vlad aterrorizou os seus inimigos com táticas de guerra psicológica. Ele usava o medo como uma arma, espalhando histórias de suas atrocidades para enfraquecer a moral de seus adversários. O empalamento, a sua marca registrada, era uma forma de execução particularmente horrível. As vítimas eram empaladas em estacas afiadas, uma morte lenta e agonizante que servia como um aviso terrível para todos que ousassem desafiá-lo. Dizem que Vlad se banhava no sangue das suas vítimas, um ato que, embora provavelmente exagerado, contribuiu para a sua imagem de um monstro sedento de sangue. Essas histórias macabras ajudaram a cimentar sua lenda. Um prenúncio da lenda que o consumiria? Vlad, o Empalador, tornou-se mais do que um homem. Ele se tornou um símbolo do mal absoluto. Sua figura sombria ainda assombra a imaginação popular. Inspiração para o Conde Drácula de Bram Stoker. Vlad o Empalador transcendeu a história para se tornar uma figura central na literatura gótica. Stoker, ao criar seu famoso vampiro, baseou-se nas lendas que cercavam Vlad para dar vida a Drácula. Mas a ligação é tênue. Embora Vlad tenha inspirado o personagem,
A verdadeira história do Empalador é muito mais complexa e sombria. Ele não era um vampiro, mas um homem que usou o terror para governar. A linha entre o mito e a realidade é fina, mas é importante lembrar que, por trás da lenda, havia um homem real, com motivações e medos próprios. Sede insaciável. Mitos e lendas de um vampiro. A lenda de Drácula transcende o homem, transforma-se em algo monstruoso. Sede insaciável por sangue. Imortalidade. Aversão à luz do sol. Estacas no coração. Alho, crucifixos. Remédios populares contra a ameaça vampírica. Histórias sussurradas à noite. Lendas contadas através dos tempos. Paredes ancestrais. Castelo de Bran. E os lugares da lenda. Castelo de Bran. Este castelo, situado na Romênia, é um dos mais icônicos e misteriosos do mundo. Suas paredes de pedra guardam segredos que remontam a séculos passados, e sua presença imponente é um testemunho da arquitetura medieval. Empoleirado no topo de um penhasco, o Castelo de Bran oferece uma vista deslumbrante da paisagem ao seu redor. A localização estratégica do castelo permitia que ele servisse como uma fortaleza defensiva, protegendo a região contra invasores. Hoje, ele é um ponto turístico popular, atraindo visitantes de todo o mundo. Uma silhueta imponente contra o céu da Transilvânia, o castelo se destaca especialmente ao entardecer, quando o sol se põe e as sombras se alongam, criando uma atmosfera de mistério e fascinação. É fácil entender por que tantas lendas e histórias de terror estão associadas a este lugar. Apesar de não ser confirmado, muitos acreditam que seja o lar de Drácula. A lenda de Drácula, popularizada pelo romance de Bram Stoker, encontrou um lar perfeito nas paredes sombrias e corredores sinuosos do castelo de Bran. Embora não haja evidências concretas de que o verdadeiro Vlad, o Empalador, tenha vivido aqui, a conexão com o vampiro fictício é inegável. As torres do castelo parecem sussurrar histórias do passado. Cada pedra, cada tijolo, parece ter uma história para contar. As torres, muitas vezes envoltas em névoa, adicionam um elemento de mistério e intriga, convidando os visitantes a explorar seus segredos. Histórias de terror e escuridão. Locais reais e imaginários. O interior do castelo é igualmente fascinante, com corredores escuros e câmaras que parecem saídas de um conto de fadas gótico. A iluminação dramática realça a atmosfera misteriosa, fazendo com que cada canto e recanto pareça esconder um segredo, todos entrelaçados na teia da lenda de Drácula. As histórias e lendas que cercam o castelo de Bran são tão intrincadas quanto uma teia de aranha, cada fio levando a uma nova descoberta, uma nova história. É um lugar onde a realidade e a ficção se encontram, criando uma experiência inesquecível para todos que o visitam. Drácula, na cultura pop, um legado de terror. O Conde Drácula, um ícone da cultura pop, imortalizado em livros, filmes e muito mais. De Bela Lugosi a Christopher Lee, o Conde Drácula cativou gerações. Vampiros, criaturas da noite, parte integrante do nosso imaginário cultural. Drácula, o vampiro original, um legado que continua a aterrorizar e a fascinar. Mistério imortal, o fascínio contínuo por Drácula. Por que somos atraídos pela lenda de Drácula? Talvez seja a promessa de imortalidade, ou o fascínio pelo lado negro da natureza humana. Seja qual for a razão, a lenda de Drácula perdura. Uma sombra eterna no reino do terror.